Olá pessoal, estamos começando agora uma live com o nosso amigo Augusto Giraldello. Ele é vice-presidente de vendas da Invente, um parceiro aqui do programa Inova 360. E aí estamos agora aguardando aqui a entrada dele para começar a bater um papo, entender um pouco mais. Sejam bem-vindos a todos agora. Vamos aproveitar. Seja bem-vindo, Augusto. Como vai? Tudo bem? Eurico, tudo bem e você? Tudo tranquilo. Bom, parabéns pela entrevista. Foi muito legal, viu? Foi muito elegante, falando de tecnologia e informação para o mundo de logística. Isso, de fato, mexeu aí com os nossos telespectadores. Opa, muito obrigado, Eurico. Bom, nós sabemos agora, na nossa live aqui, nós temos aqui um potencial muito grande até de desmistificar esse trabalho interno, né, que é da intralogística, né, onde muito se acontece internamente na logística, nas atividades do centro de distribuição, muitas vezes nas próprias lojas, e que poucas pessoas sabem que existe toda uma estrutura, a estratégia também, principalmente a tecnologia no qual a Invente trabalha. Queria que você me desse um overview, contasse como que hoje vocês atendem as empresas e quando você define que uma empresa precisa de fato sair do momento que ela está, né, porque vocês fazem uma consultoria antes, para chegar a forma que vocês trazem de tecnologia, os novos produtos aí. Eurico, é muito boa a sua pergunta, porque o pessoal acha que uma empresa que faz varejo vai conseguir fazer o e-commerce como se fosse uma operação normal, né? Como se fosse mais uma operação, e não é. Porque o e-commerce ele vai fazer com que a quantidade de itens por pedido seja muito menor do que o varejo. É diferente você atender uma loja que você vai lá e de repente faz o picking de um pallet inteiro, né? Você vai ter que fazer um picking, às vezes, de uma unidade. E isso faz com que você tenha que ter muitos operadores para andar muitas vezes no armazém para fazer poucos pedidos. Então, a hora que você olha para esse cenário, para muitos pedidos, que acontece? Você tem que ter muita gente, um galpão muito grande, e aí acaba afetando, né? Tendo que ter uma estrutura assim que normalmente não está dimensionada. Então, o que nós vimos nos nossos clientes, né? Quando você pergunta em que momento tem que colocar automação, o cliente que acaba ligando para nós para resolver um problema que ele não sabia que ele tinha, que é justamente não saber trabalhar com e-commerce, né? Até as empresas de e-commerce passaram por dificuldades nessa pandemia, porque não esperava um volume tão grande fora de um período de Black Friday. Normalmente existe uma preparação para Black, contratação de mais gente, uma estrutura diferenciada de stagings dentro do armazém, e isso acabou não acontecendo, né? Então, eles não previam essa alta demanda, até as operações de e-commerce, então, tiveram dificuldades para expedir essa quantidade de pedidos. Então, imagina uma empresa que não era e-commerce, não tinha noção do que era isso, migrar para o e-commerce de uma hora para outra. Então, se nosso papel depois que a gente recebe essa consulta, a gente faz esse primeira visita. Em cima da visita, a gente faz uma solicitação de uma base de dados de operação de um período grande e faz a análise dessa operação. Então, é uma análise estatística. Em cima disso é feito todo um pareto para saber qual que é a quantidade de SKUs, como que é o comportamento, quantos itens por pedido, qual que é o percentual de mono e multi dos pedidos, para a gente conseguir fazer o desenho da melhor operação possível. Bom, pelo que eu entendi, então vocês fazem um mapeamento, você faz uma consultoria antes para a empresa, né, ali em off, né, até mesmo free, para identificar muito mais do que o problema que ela convidou vocês para ver, né? Isso, a gente faz isso porque é muito difícil desenhar um projeto sem ter dados operacionais. Normalmente o cliente não sabe, mesmo ele sendo da operação lá 5 anos de
de operação, supervisor, coordenador da operação. Ele sabe muito superficial, porque isso vai mudando ao longo do tempo. Então, a gente pega o histórico disso e faz uma análise. Então, nós temos cases, por exemplo, que um SKU representa 20% da demanda. Um SKU. Então, de 1.000 SKUs. A hora que você olha isso, você fala assim, esse SKU ele não pode estar estocado lá no fundo do armazém, lá em cima. Ele tem que estar lá na frente, né? Rápido. A gente chama até de AA. É mais do que o A, exato. Né? Fica lá próximo do packing, já para fazer expedição muito rápida. E isso é combinado, claro, com o comercial, mas muitas vezes o comercial acaba fazendo uma campanha de promoção que não dá tempo de avisar a logística, né? Você é de logística, você sabe que é um timer. Lançou a campanha no site, muito rápido cai o pedido e não dá tempo, às vezes, de... Então, assim, a nossa estrutura é para fazer operações, né, híbridas de ora eu tenho um staging, operação para AA, um para o A. Então, são várias operações dentro de uma única operação, para que você tenha flexibilidade durante o pico, né? Também, quando a gente faz uma análise de dados, tem dois fatores interessantes, né? O primeiro, a gente nunca projeta o equipamento para o ano que ele vai utilizar, para aquela demanda. Sempre projeta olhando o crescimento do cliente. Então, ele nos passa qual que é o percentual de crescimento de SKUs e demanda durante ano a ano. A gente faz essa projeção, projeta o equipamento para o máximo, né? 5 anos depois desse crescimento. E a outra análise que nós fazemos é do retorno de investimento. Então, em cima disso, a gente faz o projeto. Em cima do projeto sai o valor dos equipamentos e implantação. E depois disso, a gente consegue provar para o cliente em quanto tempo o retorno do investimento. Normalmente, fica entre 1 ano e 1 ano e meio de retorno de investimento. Muito bom. Muito bom. O pessoal acha que é muito caro ter automação. Mas é muito mais caro você não ter automação, né? Porque quando você capota, você não perde o pedido, você perde o cliente. O cara ele fica insatisfeito de não receber aquele produto que ele comprou. Né? Normal. E na maioria dos casos, ele tem uma experiência ruim, porque ele já comprou e não recebeu, demorou muito tempo para receber. Então, quando a operação não consegue atender o cliente, além de ele perder ele perder aquela venda, ele perde o cliente e também muitas outras pessoas que ele deixa de indicar, né? Na verdade, a conta é o contrário aí, né? Você conta com o dia da entrega menos a operação que ela tem que ser eficiente, né? Muito bem produtiva, né? E aí para garantir que o cliente não seja afetado. É por isso que eu acho que a Invent ela tem essa tecnologia tão fantástica e eu acredito que dentro da logística existe como eu falei, né, é um organismo no qual você precisa equilibrar muito bem e a tecnologia ela faz isso como uma esteira, né? A cada momento você tem ali o pick, o pack, o processo de entrega. Mas aproveitando aí a tua experiência, fala uma coisa. Hoje você deve ter um mercado muito grande aí. Hoje, quanto por cento vocês têm atingido e qual é o mercado que hoje você vê aí, principalmente com os concorrentes que você tem no mercado? A maioria dos nossos concorrentes são multinacionais, né? Esse trabalho de consultoria prévia do projeto fica muito engessado porque a estrutura deles acaba sendo fora. Então, né, para o meu concorrente fazer uma visita num potencial cliente é muito difícil, né? Ele vai ter que vir lá ou dos Estados Unidos ou da Europa. E como nós nos concentramos no Brasil fazendo esse papel de consultoria, nós estamos um passo à frente. Nós fazemos a apresentação do projeto com aquele VR, né? Que é o óculos virtual, que ele consegue fazer o tour dentro do armazém. Então, assim, alguns diferenciais que nós implantamos, também trazendo um know-how de fora, mas para ser diferencial, sendo uma empresa brasileira, né? Você vai competir com uma empresa de fora, você tem que ter diferenciais, né? Comentei 2, né? Um é a consultoria, o outro é o tour virtual. Mas a hora que a gente faz uma imersão dentro do cliente, eu tenho os dados dele
eu tenho muito mais propriedade para falar de uma operação que ele já conhece muito bem, né? Ele trabalha ali, tem o conhecimento. Então, com essa propriedade, a gente tem segurança de fazer um projeto e também ele passar um pedido, né, para uma empresa nacional. Nós temos, você perguntou da fatia do mercado, o e-commerce, nós somos os pioneiros aqui no Brasil, especialista em e-commerce. Então, nós temos Amazon, Mercado Livre, Log. Dentro dos varejos, o e-commerce desse varejo, então Riachuelo, Renner, entre outras, né? Focados para operações que lá fora já é conhecido, né? Que vamos falar que é um picking por lote. Você vai lá no estoque, esquece a quantidade de pedidos e itens por pedido. Você vai lá e faz um monte de pedido ao mesmo tempo. Quando o operador traz isso, ele fez uma onda, né? Uma rota muito pequena, mas ele fez muitos itens. Aí ele traz para uma área de frente, já para a expedição, e essa área a gente chama de staging pré-packing. Então, esse staging pré-packing é justamente para alimentar vamos falar assim, um casamento de itens para eu formar o pedido. Você consolida tudo, né? Na separação antes do pré-pack. Exatamente. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia chamada Put to All, que faz esse casamento através de luz. Então, o operador não precisa pensar, ele bipa o item, vai colocando nas colmeias que acendem. Vai colocando. Legal. Do outro lado fica o packing. Então, quando acender do outro lado a luz, o operador também não precisa pensar. Acendeu a luz, ele aperta o botão, pega os itens, embala e põe na esteira do lado. A esteira do lado vai levar para a expedição, para a rota correta. Então, assim, é muito mais rápido do que você ter pedido a pedido. Pedido a pedido nem se faz. Não. Cresceu a quantidade de pedidos, você vai ter que colocar muito mais gente para fazer a operação. Com certeza. Então, nós focamos, né, nesse segmento. Na verdade, não é no segmento, né, no tipo de operação, porque nós começamos a desenvolver as tecnologias para atender esse público, né? É curioso, né? Porque assim, é uma dor do mercado, porque surgiu aí um volume muito grande de vendas pela internet, pela e-commerce, né? E aí criou-se outros segmentos, mas o que eu falo, essa pandemia, ela acelerou o processo que algumas empresas tinham um planejamento para otimizar aí, para trazer alguma tecnologia com vocês, as soluções, sei lá, médio a longo prazo. Agora, o que é mais interessante é o tempo da solução de um problema, né? Porque você me falou que você avalia, traz o ROI, que mostra o retorno. A garantia, o tempo desse produto em atividade para que possa-se avaliar também o retorno, você disse que 1 ano e meio tem o ROI. E quanto tempo a Invent garante esse produto em funcionalidade, em atividade, que ele possa não ter problema, vamos dizer assim? Nós temos projeto dentro da B2W, por exemplo, rodando desde quando nós abrimos a empresa, né? Legal. Mas nós já cuidamos de equipamentos, né? Falando assim de serviço, de outros, né? Dos nossos concorrentes que tem clientes que acabaram não querendo mais o fornecedor. E nós damos o suporte para esse cliente que ficou ali, vamos falar, órfão, né? Tem o equipamento de outro e não tem assistência mais do fornecedor. Então, tem equipamentos que estão beirando aí há 15 anos já de funcionamento. Então, um dos pilares que foi a fundação da empresa foi o pós-venda, né? Então, o nosso foco não é só vender um projeto, entregar e colocar para rodar e ir embora. Nós somos muito preocupados com o pós-venda. Então, nosso suporte pós-venda no Brasil é 24/7, ou seja, em 24 horas, 7 dias por semana, tem um departamento dentro da Invent que não desliga. Ele fica em operação. Nós atendemos, por exemplo, a Sadia, a Perdigão, que é a BRF, né? Braspress, Jamef, Fiat, Caoa, todos esses clientes em 24/7.
Então, assim, você tendo um plano de manutenção e cumprindo esse plano, você vai ter um equipamento para mais de 20 anos, com certeza. 20 anos, legal, legal. Bom, o mercado hoje está atrativo, né, para Invent, até porque são soluções que dinamificam a operação. E aí, claro, o que depois de um clique na venda, depois para o cliente receber, tudo isso que acontece, ninguém vê. O que vocês ainda esperam aplicar mais em tecnologia, o que trazer mais de novo aí, você conhecendo bem aí o segmento da intralogística, como vocês conhecem? Já é disruptivo o que nós estamos fazendo em relação a pequenas soluções embarcadas, né? O pessoal fala inventário com drone, são operações disruptivas, mas às vezes é pouco aplicável por uma questão de uma infraestrutura muito pesada dentro do armazém, né? Nós pensamos ao contrário, quanto menos estrutura o cliente precisar investir, melhor isso vai ser aderente dentro da operação, né? Ele não vai ter que mudar de galpão, vai ter que contratar uma subestação de energia para atender aquele equipamento. Então, nós lançamos o ano passado, até ganhamos um prêmio por isso, que chama Picking Cart, que é um carro que toda a tecnologia de picking está embarcada nesse carro. O operador é como se fosse uma paleteira, né? Só que os pedidos já estão embarcados nesse carro e ele vai empurrando. E nesse carro mesmo já tem as luzes. Então, conforme ele vai passando no armazém, a luz já vai acendendo de qual item que ele precisa colocar em qual pedido. Quando ele terminou a onda, que essa onda é determinada pelo nosso sistema, né? Que nós desenvolvemos um sistema para fazer essa otimização de onda. Quando ele chega no packing, tudo isso já está pronto, fechado, consolidado e conferido, porque eu confiro. Conforme ele vai fazendo o picking, eu vou conferindo isso. Então, já é disruptivo, porque o cara não precisa de infraestrutura mínima, né? Ele precisa ter uma tomada para carregar o carro no final do dia ali. Então, e isso também, falando em valor, a nossa ideia de empresa é sempre ter tecnologias de alta performance, mas com baixo custo. Quando a gente migra a fabricação para o Brasil, é justamente visando um retorno de investimento muito mais rápido para o cliente, né? O cliente, porque o tempo é muito rápido, né? A aplicação do serviço de vocês tem que ser muito rápida, né? Exatamente. Então, nós temos projetos que acabaram de entrar. Na semana passada entraram 3 projetos que eu tenho 60 dias para entregar. Se eu tivesse que importar da Europa ou dos Estados Unidos, seria impossível, né? Então, a nossa fabricação e construção disso é muito rápida. E a produção é aqui mesmo? Todo o material se produz aqui mesmo? Fica em São Bernardo do Campo, nossa fábrica. Tá. Né? Então, o tempo de deadline aí, até de entrega do produto, do equipamento é rápido também? É muito rápido. Nós construímos... nós fizemos nós trabalhamos com projetos modulares, né? O que significa isso? É como se você tivesse um Lego. E a hora que você quer mudar de galpão, você vai lá, desmonta o Lego e monta em outro lugar. Então, nós temos N exemplos aí de projetos que nós fizemos em um galpão, que a gente falou assim, já cresceu muito a minha demanda, mais do que eu previa lá de 5 anos, eu preciso mudar de galpão. Nessa mudança, o mesmo equipamento fez outro layout. Então, essa flexibilidade faz com que o cliente tenha segurança na hora de investir, né? Porque você não vai investir e depois vai ficar com um elefante branco no meio da operação. Sim. Tanto para mais quanto para menos, né? Tem cliente também que cresceu muito e depois teve que recuar e tinha um equipamento muito grande, mas nós fizemos duas operações. Dividimos o equipamento, né? E fizemos 2 operações porque é um Lego, justamente por isso. Cara, eu vejo toda essa tecnologia. Eu não quero falar a minha idade para não falar que sou velho. Mas eu estou em logística desde os meus 15 anos. E algumas operações logísticas de grandes players do mercado aí, né? Eu ajudei a participar da montagem do e-commerce, né? Logo no começo, né? Então, era televendas, depois passou para e-commerce. Então,
você fazia basicamente um outro CD, né, um outro distribuição para poder conseguir atender, montar um outro estoque para e-commerce. Ou seja, estava concorrendo com você mesmo, né? Uhum. E grande parte dos trabalhos que a gente tinha era identificar uma empresa que pudesse trazer para otimizar esse processo ao mesmo tempo e facilitar a operação. Muitas vezes, é como você falou, você às vezes dobrava a quantidade de funcionários, de operadores para poder atender. Então, você gerava lá um PCP de uma onda de 1.000 ruas para atender. Vendo você falar disso, eu fico imaginando hoje o quanto hoje você, quando começa a preparar uma montagem de uma operação logística, você pode já com vocês já preparar um modelo de CD de acordo com o que vocês oferecem. Eu acho que o processo virou agora, né? Primeiro vocês, um plano legal junto com esse equipamento, com essa inovação, aí sim eu defino qual vai ser a minha operação logística. É bobagem que eu tô falando? Faz todo sentido, Eurico. Quando nós conhecemos a Rinode, ela estava num plano de expansão muito grande, atendimento de franquias, e a ideia, eles já tinham uma ideia de mudança de galpão. E nós entramos exatamente nessa fase. Toda a sugestão de galpão e como teria que ser esse layout, nós fizemos a 4 mãos, mas em cima de fatos e dados, né? A gente pegou toda a base de dados e analisou e foi mostrando esse número para o cliente. A ideia do cliente era operação e-commerce e operação franquia, totalmente separado. Quando você visita o galpão CD, eu já levei vários clientes muito grandes dentro da operação da Rinode e eles falam assim, cadê a operação do e-commerce? É aqui. E a operação da franquia? Também aqui. Sim. O pessoal não acredita que é o mesmo Pois é. canal. Não, mas e quando um dá o pico? É aqui. Quando, né? O modelo de saída é o mesmo, mas são 2 operações, né? São 2 operações, mas sistemicamente são 2 operações. Nem a operação sabe. Esse pedido aqui é e-commerce e esse aqui é loja. Nossa. Esse aqui é consultora e esse aqui eu tenho que atender, sei lá, uma loja muito grande que tem 100 caixas para expedir. Essa aqui é uma consultora que comprou 2 batons e 2 esmaltes. Então, é o mesmo duto. Claro que tem uma inteligência artificial dentro do nosso software que faz com que essa onda seja inteligente o suficiente para eu não engargalar na hora de fazer o picking. Né? Então, essa otimização está dentro do nosso software. Mas você vai falar assim, nossa, mas o cara tem às vezes um RP muito grande, um WMS muito grande que ele poderia fazer isso. Sim, só que, de novo, quando a gente traz toda a customização para o nosso lado, é justamente para facilitar a vida do cliente. Muitas vezes o RP, o WMS, é muito difícil de ser customizado ou muito caro. Se eu vou customizar um SAP, um TOTS, isso vai inviabilizar o projeto. Então, nós fazemos do nosso lado. Então, quando eu jogo, eu recebo toda a massa de pedidos e eu trato essa massa de pedidos e faço o picking, devolvo para o WMS, o WMS nem trabalhou, né? Ele só está controlando estoque e emitindo nota. Então, nós fizemos isso do nosso lado ao longo dos anos, vendo que os clientes tinham dificuldade quando chegavam na fase de TI. Vou ter que falar com TI. TI falava, cara, ter que customizar, vai demorar 1 ano para customizar. Então a gente começou a absorver, né? Não, deixa que eu faço. E aí começamos a desenvolver o nosso sistema em cima da necessidade do cliente. Cara, é curioso, né? Porque assim, quanto você vai gerando braços, né, para atender quando você atende cliente. Eu sou consultor também, eu tenho a iLog Consultoria e eu faço fulfillment também, né? Muitas vezes você entra na operação que você falou para fazer a parte às vezes para ajustar um fluxo, né? Que é o caso, muitas vezes ajustando o PEC e o PIC, muitas vezes até principalmente com relação ao reabastecimento de endereços de PIC, né? Porque as máquinas não suportam as velocidades de abastecimento, até porque a fração é muito grande, então você otimiza outros você de fato faz. O que é curioso é que assim, muitas vezes você entra com um projeto para fazer um trabalho de um processo, ou muitas vezes reduzir
uma atividade, você sai de lá com outros projetos, porque, na verdade, a empresa tomou algum rumo diferente, né? E dentro disso você traz esse pacote para você. E aí tem uma tecnologia que vocês têm, principalmente agregada à experiência, que isso é o mais importante, porque você olhar para uma operação e falar, pô, cabe tecnologia, aqui cabe uma nova solução, né? Aqui cabe alguns dispositivos de movimentação, isso precisa viver um pouco dentro da operação e saber como ela funciona. Então, existe uma captação de ideias e um trabalho muito forte técnico, né, Augusto? Exatamente. Nós já tudo que você imaginar de clientes a gente já visitou aqui no Brasil, né? Engraçado porque, por exemplo, nós atendemos a Mary Kay e atendemos a Rinode, são concorrentes diretos, só que ambas têm automação. Só que se você vê a automação de um e o do outro, são totalmente diferentes. O perfil de pedidos é diferente. Então, sim, se a gente invertesse a automação, nenhum dos dois conseguiria expedir pedidos, com certeza absoluta. é verdade. Então, mesmo a operação, a quantidade de SKUs, tamanho do prédio, serem similares e o ramo de negócio, né, de atividade deles, eles serem concorrentes diretos, é totalmente diferente a operação, uma operação da outra. Uhum. Por quê? Porque os dados, eles são diferentes, né? Itens por Sim. pedido, um atende loja, outro atende só consultora. A operação é distinta. Eu já tive concorrente, já tive porque ele não existe mais, né? Que era, vamos falar assim, generalista. Não, é só colocar uma esteira. Então, eu já tive concorrente que tratava isso como uma simplicidade, coloca uma esteira aqui, uma esteira ali, e ao invés de estar ajudando, estava piorando a operação. Né? Onerando também, né? Oi? E estava onerando também, né? Exatamente. Colocar esteira. Exatamente. Quando você fala assim, de consultoria, nós somos especialistas de consultoria para a área de automação. Então, quando eu vejo que não cabe automação, a gente é muito simples, é muito direto com o cliente. Olha, você precisa de uma consultoria de processo. De processo, né? Que não é nossa área. Nosso foco é exatamente automação. E isso a gente consegue pelos dados, né? Pela análise de dados. Tem operações que você que não tem, né, relação com automação. O cara precisa resolver processo. Porque tem uma frase que eu não vou ser sincero, essa frase não é minha. Quando a operação está um caos que eu digo, não tem processo, não tem análise de dados, o cara não tem um KPI, não tem nada. E você automatiza isso, você está automatizando o caos. Então, você tem que arrumar a operação para depois você automatizar. O nosso trabalho é a parte 2. O seu trabalho é a parte 1, né? Então, a gente é muito sincero com alguns clientes, já aconteceu, né? Já vivi isso. O cara querer... não, é só colocar um pick and buy light. Não. Peraí. Se você colocar o pick and buy light, não vai resolver o problema. Não vai resolver. E vai piorar e você vai me ligar. E vai travar tudo, né? Não, mas quanto que é só o pick and buy light? Não. Eu não vendo o pick and buy light, eu vendo a solução. Então, para te vender a solução, eu preciso que seja resolvido primeiro a operação. Então, desmistificar também, né, alguns problemas que acontecem na logística, né, que a automação vai resolver tudo, não vai resolver tudo. Ela pode piorar tudo também. Pode também. Depende como você aplica a automação. É a estratégia do negócio, né? Você tem que criar uma estratégia para funcionar. O que você falou é tudo, porque chegar numa operação e falar, não, isso aqui não vai caber uma automação, não vai caber uma implantação de uma atividade que vai travar. Eu já participei, inclusive, de negócios em que o dono da empresa fala, não, eu quero um novo processo, mas como que vou? O seu processo não funciona, não vai ser o problema não é o processo, o problema é a empresa, precisa refazer o processo da empresa, né? E aí começa um problema muito sério que você fala assim, você não quer falar diretamente para ele, mas o problema começa com você tem que começar a estruturar melhor essa empresa. E aí quando cai, né, o que você falou agora tem tudo a ver. Quando cai isso
vai descendo ali a esteira, você vê que muitas das vezes a tecnologia que se planeja para implantar, na verdade, alguns detalhes, né? Alguma implantação de algumas situações. Eu falo isso porque eu atuei em grandes players, principalmente eu estive num trabalho na Alstom, e um dos grandes trabalhos da Alstom é preparar e fazer tudo de forma muito artesanal, muito dentro de casa, né? Então, tudo que você coloca em produtos vindo de fora seria muito... É como se estivesse invadindo um processo deles num espaço que eles sempre fizeram muito bem. E aí, para esse tipo de trabalho, né, você tem que quebrar essas barreiras, entrar quebrando também essa desmistificação de que não, dá certo. É um trabalho muito mais psicológico, né? Você tem que muito preparar muito o CEO da empresa, né, Augusto? Olha, você falou tudo, né? Como convencer o cliente, né? Tirar essa percepção, às vezes, até de cases negativos no mercado. Ah, a automação do fulano não funcionou. Né? Que eu deparo com isso sempre, né? Ah, trabalhei na empresa tal, que comprou da empresa X e que não funciona. Por quê? Então, assim, quando eu entro num bid, Eurico, normalmente eu escuto falando assim, cara, por que os seus concorrentes não fizeram análise de dados? Eu falo assim, olha, eu não consigo responder por eles, mas eu vou responder pela Invent, né? Nós fazemos isso porque sem isso eu não consigo fazer o projeto. Sem o teu dado, eu não consigo dimensionar a esteira, motor, não consigo dimensionar nada, crescimento. Isso já vai derrubando um pouco de barreira. Pô, cara. Porque né, quando chega no presidente, quando eu fui falar com o Sandro, ele já estava seguro que a solução... O Sandro é o dono da Rinode, né? Ele já estava seguro da solução porque tinha embasamento técnico e estatístico da operação dele dentro do equipamento. Alguns dos meus concorrentes chegaram lá com automações assim, sabe, da NASA. Ah, precisando de um mini load aqui para fazer o pique automático, um good to main. E quando você... de novo, né, eu já levei clientes lá que tem muita automação. Quando eles viram automação leve, compacta, fazendo 20 mil caixas por dia, em 4 horas da tarde eles desligam a automação. Já produziu tudo. 4 da tarde com 40 pessoas. Então, né, esses visitantes ficam abismados de verem que é uma coisa simples que, bem aplicado, vai resolver um problema gigantesco. Você consegue hoje mensurar pela média, Augusto, quantos por cento você consegue reduzir de custos, ou de custo, perdão, de operação para uma empresa de pequeno, médio e longo, grande porte? Olha, seguramente uns 50% a gente consegue reduzir aplicando a automação de forma correta, tá? É muito difícil a gente não reduzir um turno. Então, se a empresa trabalha com 2 turnos, vai para 1 turno. Se a empresa trabalha com 3 turnos, vai para 2 turnos. Esse é os nossos resultados aplicados de projeto. Não é que a gente vai aplicar, não. A gente já tem aplicado isso de operações que saíram de 3 turnos, foram para 2 turnos e, assim, rodando muito tranquilo, sabe? Mesmo com as variações, com os picos de final de mês, eles conseguem atender todos os pedidos assim, sem backlog. O D1 tá tranquilo, sabe? Já partindo ali pro D0. Nós temos a operação no Mercado Livre que tinha muita gente na operação. Hoje eles trabalham com a operação, ela pode variar a mesma operação, a mesma quantidade de funcionários. Então, na verdade, assim, nem sempre é para reduzir pessoas, mas sim para que eles consigam aumentar a demanda. Então, foi o que o Mercado Livre fez. Eles não reduziram a quantidade de pessoas, mas o terceiro turno, que eles tinham uma operação muito pesada, hoje é tranquilo, sabe? A quantidade de pessoas sempre controlada. Ele não precisa, de uma hora para outra, ter que contratar 100 pessoas ou uma empresa terceira para trazer gente de fora para fazer essa demanda. Eu sempre falo que um trabalho de solução de tecnologia, como é o caso de vocês, é como você entrar num supermercado atacadista e um varejista, né?
A diferença é o quanto está exposto o produto e a facilidade que você pega e a quantidade que você quer pegar, né? Muitas das vezes, um dos trabalhos que você faz, o trabalho que você faz é mostrar para o cliente que o arroz que é mais pesado, que está lá no fundo, lá precisa de um carrinho um pouco mais robusto, né, para colocar o carro aí, e você vindo até montando o pesado no fundo, e aí você montando um carrinho para chegar no caixa, fica mais fácil você distribuir isso. É um conceito, né, que a gente usa. E aí eu falo o seguinte, acelerado com um carrinho que tem luzinha, que tem uma facilidade de você colocar os produtos dentro, com a facilidade de você distribuir isso lá na frente, tudo a ver. Não tem mais volta, né, o Augusto? Assim, agora, com esse novo modelo de mercado, não tem mais volta. Agora é só crescimento para vocês. Desmistificou também quem não comprava pelo e-commerce, né? Isso é muito bom para nós, que o nosso foco, nossa especialidade é o e-commerce. Então, graças a Deus, o e-commerce subiu, mesmo com a reabertura das lojas, ele se manteve. Então, é sem volta mesmo, viu, Eurico? Graças a Deus, a nossa demanda aumentou, até comentei na entrevista, 3 vezes mais do que nós tínhamos. Esse ano nós já emitimos mais propostas, né? Contando toda a estrutura da empresa, mais propostas do que o ano passado inteiro. E o ano passado foi um ano muito bom para nós, né? E esse ano, assim, a tendência é que seja duplicada a empresa, com certeza. Bom, eu acredito sim. Quando nós falamos de inovação, né, não tem como não falar de uma empresa, principalmente na parte de e-commerce. Eu sempre falo que é o iceberg, né? Assim, todo mundo só vê só o caminhãozinho chegando na sua casa entregando o produto, ninguém sabe a operação que está por trás, né? Eu sempre falo que é um momento de guerra, né? Ou seja, é uma coisa muita velocidade aplicada, muita tecnologia, muita informação, né? Então, basicamente, o cliente não sente isso, né? Já o operador logístico, já mesmo uma empresa de e-commerce, ela tende a se fortalecer mais com as novas tecnologias, com as soluções, até porque ela precisa também ganhar mercado. Hoje, os produtos, hoje a solução que a Invent traz, você pode-se dizer que ela tem um valor acessível para as pequenas, médias empresas? Com toda certeza. Eu até comentei sobre o Picking Cart, né? Ele foi desenvolvido para um cliente muito pequeno. Em relação, olhando até para outros projetos que nós já executamos, já entregamos, ele era o menor de todos. O próprio cliente falou assim, vocês não vão querer me atender porque vocês atendem gente muito grande. E nós desenvolvemos esse projeto para atender esse cliente. E ele acabou virando um produto para nós, um case, pela simplicidade que é o projeto. Então, o nosso negócio é levar a solução para o cliente. Então, independente do tamanho, né? E Legal. Sempre a gente vai flexibilizar isso. Então, hoje nós já estamos com uma linha de financiamento pela própria Invent. Quando eu vendo o projeto, eu já divido isso para que ele consiga pagar com o retorno do investimento. Então, eu implanto e quanto ele está ganhando, né? Retornando aquele investimento que ele deixou de contratar gente, ele já está pagando o projeto. E isso concorrente nenhum nosso faz, né? Os multinacionais 30-70. 70 na exportação, né? 30 sinal e 70 na hora que embarcar lá da Alemanha ou dos Estados Unidos. Então, ficou muito mais acessível. A hora que você fala assim, eu quero implantar o mínimo de tecnologia no meu armazém, quero automatizar um processo. Outra coisa, Yuri, quando a gente pega e faz análise de dados, olha que interessante. Como que a gente flexibiliza um projeto? Tem cliente que, quando você pega o Pareto, o 80-20 lá, 20% dos SKUs está em 80% da demanda. Ou seja, se a gente automatizar só essa fração de SKUs, né? Vamos falar de 10 mil SKUs, eu automatizei 2 mil SKUs, eu já resolvi 80% da demanda. Com certeza. Então, o que a gente faz com os outros 80% dos SKUs?
eu deixo sem automação. Por quê? A demanda é muito baixa. Eu faço pique manual, convencional, que ele já tem hoje na operação, e eu levo isso tudo para automação. Quando eu faço isso, olha ao invés de eu automatizar 10 mil SKUs, eu automatizei 2 mil. Então, concentrado o maior volume. A maior demanda está ali. Então, a flexibilização do projeto desse é gigantesca, né? Porque eu automatizei 20% de SKUs, mais 80% da demanda. Então, essa inteligência a gente leva dentro da análise de dados para o cliente. Quando eu tenho isso dentro de uma concorrência, o cliente fala assim, nossa, mas é muita diferença de preço. Mas por que é muita diferença? Porque a gente está automatizando o que é para automatizar. Eu não vou colocar uma Ferrari para o cliente comprar pão na padaria. Esse é o exemplo que eu gosto de dar. Se o cara consegue ir na padaria com um HB20, a gente vai colocar um HB20, não precisa colocar uma Ferrari. Né? Ele vai atender acima da média, vai atender os picos? Vai. Preciso colocar uma Ferrari? Não precisa. Quando eu precisar colocar uma Ferrari, a gente vai colocando por fases. Exato. Agora você troca o seu HB20 por uma Mercedes, daqui a pouco você vai por um Jaguar, depois você vai por uma Ferrari. Então, essa analogia a gente leva para o cliente para ele ficar seguro. Normalmente, assim, cara, você tem certeza que a gente vai conseguir atender essa demanda com essa quantidade de gente, com essa automação? Tem seguro isso? Então, vai numa proposta técnica, vai uma análise de dados, vai uma simulação. A gente entrega um vídeo para o cliente da operação dele funcionando com o simulador. Então, assim, tem muitos artifícios que nós já aplicamos na pré-venda para o cliente ter segurança que isso vai funcionar. Cara, legal pra caramba. Bom, Augusto Giraldino, né? Giraldello. Giraldello, olha, eu falo o seguinte, Augusto, que muitas das coisas que você falando tem que se ver, né? Porque é legal pra caramba. Então, o pessoal que quiser conhecer um pouco da Invent, como é que eles fazem? Procuram onde? Como é que faz falar com você? Nós temos um canal no LinkedIn que é Invent Smart Intralogistics Solutions. Ou pelo meu nome mesmo que está aparecendo aqui, né? Augusto.Giraldello, dentro do LinkedIn. E lá, além dos vídeos de cases reais que eu posto, tem os vídeos de pré-venda que eu comentei, que a gente entrega para o cliente, que ajuda muito o cliente a ter a noção de como vai funcionar o processo dele com a automação. Então, ou pelo site da empresa, né, que é invent.eng.br, eng de engenharia, invent.eng.br. São os canais que nos encontram. Mas, Eurico, agora falando bem a verdade para você, quando o cliente está com problema, ele nos acha, viu? É verdade, é verdade. É igual um remédio, é igual um médico para dor, né, cara? E aí quando você precisa do especialista daquela dor, né? Eu tô com essa dor aqui, só tem um especialista aí que eu conheço. Eles nos acham. Legal. Augusto, fala uma coisa. Quando hoje vocês atendem hoje, o tempo mínimo de atendimento da empresa hoje foi 60 dias, mas hoje, pela demanda, tem chegado para vocês. Chega a entrar hoje um cliente hoje, dependendo do tamanho que seja. Quanto tempo vocês posicionam ele no mercado? Você fala da entrega do projeto ou da análise de dados? Avaliação para início, análise de dados, isso. Eu recebi um contato de um cliente na quinta-feira e vou visitá-lo hoje, para você ter uma ideia. Então, é muito rápido. As nossas demandas, assim, a gente também trabalha com expectativa. A primeira entrevista com o cliente, assim, para quando é que você precisa disso, né? Preciso pro Black Friday, então a gente vai correr. Para ontem. Normalmente é assim, viu, Eurico? Ninguém fala assim, eu quero pro ano que vem, tá tranquilo. Não, é para ontem. Por isso que é especialista, né? Então, isso já tem que estar na pré-venda, né? Porque se mês que vem eu te atendo, você esquece, já perdeu o cliente. Né? Então, nosso time de consultores técnicos são engenheiros, eles são nós estamos assim engajados para atender o mais rápido possível. Então a nossa visita é rápida, a análise de dados é rápida. Às vezes o cliente tem ele demora mais tempo para passar os dados que a gente precisa do que a gente fazer a análise, sabe? Mas depois disso, depois quando a gente tem isso em mãos, é muito rápido.
É curioso, né, que tudo é baseado em dados, né? Eu fiz uma entrevista recentemente com uma empresa e que ela disse exatamente isso. Ela falou, Eurico, informação as empresas têm de monte, a necessidade de que elas precisam ter de monte. Só precisa ter uma empresa de tecnologia com um bom software que consiga mensurar isso e trazer para a solução para os clientes. Também isso para evento, principalmente para uma parte de movimentação, de intralogística. Exatamente. É igual eu falei, né? Tem muito cliente que ele tem a operação lá há 5 anos rodando e às vezes não sabe exatamente qual que é a dor. Ele acha que é aquilo, é uma dor, e acha também, eu vou colocar tal tecnologia vai resolver meu problema. Quando a gente leva a análise, o cara fala assim, nossa, nem sabia que era isso. Então, isso fica... quando a gente leva um resultado de análise assim, é muito interessante que a gente já ganhou a confiança do cliente, né? Sim. Que o cara que está ali no dia a dia não tem a ideia de como a operação dele funciona, ou quais os principais índices, né? Por uma falta, às vezes, Eurico, o cara tem o dado. Às vezes é por conta da demanda mesmo, que triplicou e o cara não dá conta. Sim. Então, quando ele tem esse braço, mesmo que sendo fora, ele nos enxerga como um membro da equipe, né? Um membro ali do time. Tenho vários clientes que nos consideram assim, olha, eu preciso você aqui uma vez por semana. Acho que a Invent já é um consultor ali fixo ali, e não é o nosso papel. Então a gente explica para o cliente que, olha, eu fiz análise, mas a recorrência disso é com o seu time ou dentro da nossa automação. Não é uma coisa que a gente faz para vender consultoria, né? A gente não vende consultoria. Quando precisa de consultoria, a gente indica, né, empresas de mercado. Indica o Eurico. Boa, Eurico. Não, agora já tá fechado. E ao mesmo tempo. Cara, olha só, deixa eu te falar. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Foi muito legal esse bate-papo contigo. Engraçado, né? Quanta informação, né, você traz para o mercado num momento de tanta dor. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui, elas compram os seus produtos, chegam para um pacotinho bonitinho na sua casa e não sabe como tem tanta gente inteligente, tanta estratégia, tanta empresa importante e séria, né, e atuando para que as coisas aconteçam de uma forma muito disruptiva. Inclusive, a gente fala, né, hoje tem empresas modelo híbrido, né, que atende várias frentes para, de fato, o cliente não sentir essa jornada da compra, né? De fato, a Event já está no mercado fazendo com que essas empresas que são de vanguarda e as novas estão chegando, elas têm esse potencial de crescer e aí sim atingir outros mercados, né? Principalmente com relação não só a e-commerce, mas também começa com as lojas físicas, depois quando voltar também, né? Sim. Eurico, minhas considerações finais quero agradecer a vocês, né, do programa Inova 360, Record News pelo programa. É uma barreira que, embora já estava um pouco menor, mas ainda existe, né, em relação a tecnologias nacionais, a empresas nacionais para desenvolvimento de tecnologia. Infelizmente, algumas empresas ainda trazem uma visão arcaica de que o de fora sempre é melhor. Desculpa. Porém, quando com o câmbio, né, nesse patamar, tempo de entrega muito alto, nós temos um mercado mais aberto para empresas nacionais. Isso, com certeza, está trazendo muito mais clientes, né, para nós, mas o programa faz com que isso seja uma catapulta, né, nos lance muito mais longe, a hora que isso vai para uma rede nacional e empresas que nem nos conheciam, né? Então, assim, eu quero só te agradecer aí pelo programa, Reginaldo, né? Por ser ali o âncora do programa. E, assim, olha, sensacional.
conte conosco o que precisar aí em projetos, em clientes, né? Estamos à disposição para ajudá-los. Agora você não tem mais a entrevista, agora você é um parceiro do programa, somente do Ilog, cara. A gente Boa. precisa, a gente sempre fala o seguinte, que como não se conseguia falar de logística, é igual uma alcateia, né? Um defende o outro. Agora você, com a sua frente de tecnologia, soluções, toda a parte né, de auxiliar as empresas, a gente com o nosso papel aqui na mídia, também com as consultorias nas empresas, vamos juntos aí alcançar aí novos patamares aí, tá bom? Grande prazer estar com você, foi muito bom, esclarecedor o teu bate-papo, eu acho que todo mundo que está aqui se beneficiou de uma conversa, de que alguém tem um profundo conhecimento dessas dores que o mercado conhece. E verdade é o seguinte, Augusto, depois dessa live aqui, a gente tem um vídeo. O vídeo a gente repassa para mais alguns milhões de pessoas aí. E aí algumas pessoas vão conhecer um pouco mais da Invent, claro, do Augusto, e quem sabe aí gerar novos negócios aí, ok? Boa, Eurico. Muito obrigado. Forte abraço para você, viu? Até mais, gente. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Eu acho legal esse momento que você, inclusive, com perguntas aqui, com bastante retorno. Tem uma pessoa aqui que eu acredito que seja a esposa do Augusto, dando parabéns o tempo todo aqui. Mas isso é importante dizer que esse é o momento da gente começar a trazer isso à tona e mostrar que existe gente boa, empresa séria, gente que está comprometida com a logística, ok? O Ilog 360 volta amanhã numa outra live muito legal para que a gente possa aumentar e crescer muito mais esse player, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.